Podemos nos assentar e abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, qual estamos estudando nos últimos 2 domingos, esse grande parágrafo que vai do verso 3 até o verso 14 nessa carta, o capítulo 1. Então vamos hoje fazer a terceira e última exposição desse trecho da Palavra de Deus. Temos visto parte a parte as bênçãos que Deus nos tem reservado aos crentes nas chamadas regiões celestiais. Então nós vimos as bênçãos passadas na primeira exposição. Na segunda exposição nós vimos as bênçãos presentes. E hoje nós vamos ver o que é que o apóstolo Paulo nos narra nos versos 11 até o verso 14 a respeito das bênçãos futuras que nós temos reservadas, guardadas para nós pelo Senhor. Nós vamos começar a nossa leitura a partir do verso 3 e vamos ler até o verso 14. Diz assim a palavra de Deus: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito, o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Oremos. Pai bendito, essa é a tua santa palavra, e nós somos aqui tua santa igreja, salva, remida e santificada pela obra e pelo trabalho de Cristo.
Somos aqueles também, ó Deus, que buscamos a santificação e queremos viver em santidade diante do Senhor. Por isso nós pedimos que a Tua palavra, iluminada pelo Teu Espírito Santo, nessa hora, nos ensine a Tua verdade e nos faça desejar mais, querer mais, estar na Tua presença, viver diante do Senhor e fazer a Tua vontade. Ensina-nos, ó Deus, a respeito das coisas que ainda podemos esperar em Ti e que elas sejam um motivo da sustentação da esperança que temos. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor meu, rocha minha, Redentor meu. Amém. Já vimos e já sabemos, o apóstolo Paulo, que é apóstolo de Cristo Jesus, escreve essa carta. Paulo usa aí a dupla autoridade, apóstolo de Cristo Jesus e por vontade de Deus. Ele então diz que ele escreve essa carta para a igreja e nós recebemos a carta, essa carta e outras cartas e aquilo que nós chamamos de o cânon da Escritura, nós recebemos como palavra de autoridade sobre a nossa vida. O apóstolo Paulo escreveu a quem? Aos santos que vivem em Éfeso e que são fiéis em Cristo Jesus. De novo, Paulo usa uma dupla, os santos e fiéis em Cristo Jesus. E ele diz que esses que estão em Éfeso devem ouvir essa palavra e eles recebem essa palavra. Da mesma forma como Paulo escreveu com a autoridade vinda de Deus, eles devem receber aquela palavra de maneira autoritativa e nós, povo de Deus, pela Escritura, recebemos essa palavra para nós hoje. Então, o que nós vamos ler, ou o que nós temos lido na Escritura, serve de exortação direta, objetiva e clara para nós que somos o povo de Deus hoje, que não estamos em Éfeso, mas estamos aqui em São Paulo, que estamos aqui na Barra Funda, e com a mesma força, com o mesmo peso de autoridade, aquela palavra deve chegar a nós, a nossa mente, ao nosso coração, para que nós saibamos viver em fidelidade. E o apóstolo Paulo encerra a introdução da carta rogando e desejando e orando e pedindo a Deus que aqueles irmãos recebam graça e recebam paz da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E assim então o apóstolo Paulo abre a epístola e nos apresenta a oportunidade de entendermos por que é que somos, assim como os Efésios, santos e fiéis em Cristo Jesus. Por que é que nós podemos receber graça e paz? Afinal de contas, o que é que faz de nós pessoas que podem viver dessa maneira, enquanto há pessoas que não têm nem graça nem paz, que não são chamadas de santos e nem de fiéis no Senhor Jesus Cristo. É aí então que aparece esse primeiro grande parágrafo, no qual o apóstolo Paulo vai apresentar as bênçãos do passado, do presente e as bênçãos futuras que estão guardadas para nós em Cristo Jesus. No passado, nós recebemos as bênçãos celestiais dadas por Deus. E o apóstolo Paulo fala da nossa eleição, que foi feita antes da fundação do mundo, com um propósito, para que nós nos tornássemos um povo que vive de maneira irrepreensível no presente mundo. Isso é difícil, né, gente? Fala a verdade. Nós somos observados o tempo inteiro, por todos os lados. E aqueles que não são crentes, eles vão prontamente apontar o dedo para nós. Desde as coisas mais simples da vida até as coisas mais complexas da vida, nós seremos acusados pelas nossas inconsistências. Sim ou não? Sim. A começar da maneira como você se porta no trânsito. Você vai ser olhado, você vai ser visto. A partir da maneira como você trata o seu cônjuge, a partir da maneira como você cuida dos seus filhos,
na forma como você lida com as suas finanças, na maneira como você abre a sua boca e os seus lábios para falar. Se você traz não só a verdade, mas se você transmite a verdade com graça, conforme é ensinado nas Escrituras. Então nós somos chamados, sim, para não viver em culpa por causa dos nossos pecados, porque já fomos perdoados por eles, mas para que, uma vez tendo sido perdoados dos nossos pecados, nós saibamos aprender a viver de uma maneira irrepreensível diante dos homens para a glória de Deus. E isso vai se traduzir então nas bênçãos que nós temos no presente. As bênçãos nas regiões celestiais foram dadas em Cristo Jesus e agora nós desfrutamos delas. Nós temos um Redentor amado e uma redenção que pagou um preço. Nós temos o perdão completo dos nossos pecados na remissão e nós recebemos essas coisas, diz o apóstolo Paulo, em sabedoria e prudência. Aliás, o apóstolo Paulo diz em toda sabedoria e prudência. Não é com um pouquinho de sabedoria, não é com um pouquinho de prudência. E aqui vem a nossa segunda grande dificuldade. Às vezes aparece uma coisa grande diante de nós para a gente resolver, aí a gente se arma todo, de oração, a gente pede o conselho para os outros, a gente vai lá e se prepara, porque é uma grande decisão na vida. Mas, infelizmente, grande parte das nossas decisões no cotidiano não são tomadas em sabedoria e prudência. E quando nós não tomamos as nossas decisões em sabedoria e prudência, nós acabamos não cumprindo o nosso papel. Qual é o papel? Vivermos para a glória de Deus, de maneira irrepreensível. Nós precisamos viver em sabedoria e prudência. Como é que você aprende a viver em sabedoria e prudência? Pode falar. Sermão interativo hoje. Como? Onde você busca sabedoria? Qual que é o princípio da sabedoria? Vamos lá. Eu tenho que, em primeiro lugar, temer ao Senhor, certo? Eu tenho que, para temer o Senhor, eu tenho que aprender a vontade de Deus, eu tenho que entender o caráter de Deus. Para entender a vontade de Deus e o caráter de Deus, eu tenho que ir aonde? A Escritura. É por isso que na Bíblia tem um livro chamado Livro de Provérbios. Os provérbios estão ali para nos ensinar muitas das coisas da sabedoria e da prudência. Deixa eu fazer uma pergunta. Essa você não precisa responder, tá? Quantos provérbios da Bíblia? Não os outros. Os outros a gente sabe muito. Quantos provérbios da Bíblia você sabe de cor? O Salmo 23, né? Tá bom. Mas não é no livro de Provérbios, fala a verdade. Deus nos dá os instrumentos, queridos, Deus nos dá ferramentas, Deus nos dá da sua palavra para nós aprendermos a sabedoria. E nós fazemos o quê? Desprezamos a palavra de Deus. Muitas das orientações que você vai receber, por exemplo, do apóstolo Paulo no Novo Testamento, muitas, ou eu diria praticamente todas, deixa eu refrasear, todas as orientações que nós recebemos do apóstolo Paulo nas suas epístolas, que nós recebemos do Senhor Jesus nos evangelhos, elas têm base e fundamento na escritura do Antigo Testamento. Eles fazem a interpretação correta daquilo que Deus já havia ensinado para que o povo de Deus aprendesse a viver em sabedoria e prudência. Mas a gente, na nossa vida, no nosso cotidiano, a gente faz coisas que não revelam, que não demonstram isso. Porque nós não paramos para olhar e para encher a nossa mente e encher o nosso coração da palavra de Deus. Então tenham misericórdia e perdoem o seu pastor se ele fala muito, mas a minha intenção é que, pelo menos nesse tempo que passamos aqui, você possa extrair bastante coisa da palavra para aplicar na sua vida com sabedoria e prudência. E hoje nós vamos então aprender a respeito das bênçãos futuras
que nós temos em Cristo Jesus, porque elas também serão geradoras de sabedoria e prudência para a nossa vida aqui e agora. Eu tenho que entender o que vem na frente para entender o que eu vivo agora. Primeira coisa, esse corpo no qual você vive e que afeta toda a sua vida e que você é esse corpo, ele é temporário. Essa casa na qual nós vivemos, queridos, é uma casa temporária. E nós não podemos deixar a nossa insatisfação com a nossa casa temporária estragar tudo aquilo que nós vivemos e a irrepreensibilidade que nós devemos ter hoje. Pensa em alguém que tem uma deficiência física e que vê os outros jogando bola na rua e não tem uma perna. Como essa pessoa olha para essa situação e vive hoje com alguma esperança? Ela pode olhar para aquilo e dizer assim: eu queria tanto jogar bola. E ela aprende no Evangelho de Cristo que na verdade esse corpo é uma casa temporária e que um dia, eu não sei se vai ser o maior valor que ela vai ter, querer jogar bola, mas que ela vai poder realizar todas as coisas em plenitude no Senhor. Nós vivemos numa casa temporária, num corpo que foi afetado pelo pecado e que vai ser transformado, vai ser mudado, vai ser completamente refeito na ressurreição, para poder viver aquilo que o Senhor chama de vida abundante. E nós vivemos nessa esperança dessa abundância, sabendo que nós aqui temos limites, sabendo que nós temos limitações, sabendo que nós já nascemos, se o Senhor Jesus Cristo não voltar com o prazo de validade estabelecido. Eu recebi uma vez uma carta, veio selada, direitinho no dia do meu aniversário, com símbolo do departamento de, sei lá, era inventado o nome, mas com brasão, né, do Brasil e tal, dizendo: prezado senhor Mauro Fernando Meister, tinha meu CPF, tinha tudo. E não foi por e-mail não, foi em papel. Vimos por meio dessa comunicar que diante do seu aniversário o seu prazo de validade está vencido. Solicitamos ao Senhor que, para facilitar todas as coisas, compareça a tal lugar, já com a sacolinha plástica para colocar suas cinzas, não é? E vem toda aquela história dizendo: você está com prazo vencido. A carta era engraçada, mas ela reflete uma realidade tão grande a respeito de nós. Nós nascemos já com uma data de vencimento desse corpo. Como a gente resolve isso, pastor? A gente resolve isso entendendo, sabendo que essa é uma casa temporária. Primeira coisa, coloca isso na sua mente, coloca isso na sua cabeça. Essa casa é temporária, você não está fadado à eternidade, a viver com os problemas dessa casa temporária. Nós temos um Deus que nos fez sua herança. Existe uma diferença muito grande, queridos, entre a minha palavra e a palavra de Deus. Eu, como sei que já sou extremamente falho, esquecido, quando vocês me pedem uma coisa, eu já falo assim: irmão, vai ter que me lembrar, irmão, vai ter que... E até quando me lembram, eu esqueço. Às vezes eu posso até dizer: eu vou fazer isso, mas eu esqueço. As minhas promessas, elas são fundamentadas, baseadas e garantidas pela minha incapacidade de cumpri-las.
Algumas eu tento e faço e me esforço com todas as forças do meu ser, porque são as fundamentais e principais promessas que eu fiz na minha vida. Então eu gasto a minha energia nelas. Outras, confia mais na palavra de Deus do que na dos homens. Nós somos falhos. A promessa de Deus não é assim. Nós fomos feitos herança com uma promessa que tem absoluta garantia, graças ao Senhor, que as promessas que Ele faz não são como as promessas que nós fazemos. Cada promessa que o Senhor fez, Ele dá garantia dela. E isso muda a nossa perspectiva de vida e de existência. Porque ainda que eu não possa confiar com absoluta certeza nas promessas dos homens, eu posso confiar com absoluta certeza em cada promessa de Deus para o meu futuro. E é isso que nos faz viver sem temores, é isso que nos permite viver sem fobias. Essa confiança que nós aprendemos a ter no Senhor Jesus e na sua misericórdia e nas garantias dessa herança que nós já recebemos. Essa herança da qual nós já fomos feitos herança. E essas garantias são aquelas que nos permitem dormir tranquilos. Você já passou por isso, provavelmente. Tem uma coisa para resolver, tem uma situação que você precisa desenvolver, que você precisa dar uma solução para ela, e você não tem as condições de fazê-lo. O que isso faz com você? Cada pessoa manifesta a sua ansiedade de uma maneira diferente. Mas muitos de nós manifestamos a nossa ansiedade em não dormir. Perdemos a tranquilidade. Imagina você viver sem a certeza da salvação. Você não vai dormir nunca mais, nem na eternidade. Mas eu tenho garantias dadas por Deus. Qual é o fundamento dessa herança da qual o apóstolo Paulo aqui nos fala? Ele digo, nele, em Cristo Jesus, está se referindo à sentença anterior. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança. A palavra de Deus nos assegura que em Cristo Jesus agora eu fui feito herança e eu recebi uma herança, e que em Cristo Jesus agora eu recebo todas as boas coisas que vêm de Deus. A humanidade em geral recebe aquilo que aqui eu estou chamando de a herança da graça comum, não é? O sol e a chuva vêm sobre todos. A capacidade ou os problemas no sustento vêm sobre todos. As coisas boas podem acontecer sobre todos os homens, justos e injustos. Os incrédulos, eles recebem a herança da condenação. Triste herança. Lembra da expressãozinha presente de grego? Refere-se lá provavelmente a Troia. Nós recebemos a herança da salvação. Nós recebemos vida. E nós recebemos essa vida que vem de Cristo de uma maneira abundante. Nós fomos feitos herança, e nós que somos crentes no Senhor Jesus devemos viver nessa certeza. Nós lemos lá em 1 João a garantia que nos é dada pela palavra de Deus, que nós seremos conhecidos, seremos como Ele é.
Seremos colocados de novo na imagem de Deus perfeita, que foi estragada pelo pecado. Seremos refeitos mais uma vez, e isso nós recebemos do Senhor, para que essa esperança futura, ela seja vivida por nós agora. Imagine que você não tivesse nenhuma esperança. Como é que seria a sua vida? Quem está doente? Seria terrível. Mas nós temos uma esperança que nos permite viver de maneira abundante na antecipação daquilo que nós teremos. São inúmeros os testemunhos de crentes que nos últimos dias da sua vida, às vezes no hospital, às vezes em situações de dor, dão um testemunho de Jesus Cristo que as pessoas se espantam. Como é que ele pode, sabendo que vai morrer, falar dessa esperança? Ora, pode falar dessa esperança porque tem essa esperança. E nós precisamos aprender isso. Nós precisamos aprender que viver para nós é Cristo, mas morrer é lucro. Enquanto nós amamos a vida porque nós recebemos a vida, nós não nos apegamos a essa vida porque nós sabemos que existe algo superior e melhor, porque nós já recebemos em Cristo essa herança. E isso dá para nós toda a providência que necessitamos para a vida aqui e agora. Discernimento, misericórdia, as riquezas espirituais, alegria, vida eterna, a promessa do céu, a comunhão dos santos. Tudo isso faz parte dessa provisão maravilhosa que nos vem por meio da justiça de Cristo. Nós somos herdeiros de Deus e somos, segundo o apóstolo Paulo em Romanos, co-herdeiros com Cristo. A herança de Cristo é a minha herança, porque Ele me deu essa herança junto com Ele. E quando nós não temos essas convicções e certezas, nós acabamos vivendo uma vida cristã capenga, uma vida cristã pela metade, uma vida cristã sem alegria, sem o verdadeiro gozo que nos é prometido na palavra de Deus. Então nós temos que aprender a traduzir essas verdades que a Escritura já nos ensinou na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E isso começa pelo conhecer, isso começa pelo saber da verdade de Deus. Como é que funciona o receber essa herança? Em primeiro lugar, na perspectiva de Deus. O apóstolo Paulo continua do versículo 11, dizendo como é que nós recebemos essa herança. Ele diz que nós recebemos porque fomos predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, para sermos para o louvor da sua glória. Eu sei que tem muita gente que tem dificuldade com a doutrina da chamada predestinação e que coloca muita coisa na cabeça, vai ficando louco, né, com essa ideia. Como que eu vou resolver? Na perspectiva de Deus, Ele predestinou, e Ele predestinou com um propósito, e predestinou para que nós pudéssemos ser para o louvor da sua glória. Então, na eternidade passada, nós já estudamos isso anteriormente, porque é a segunda vez que o apóstolo Paulo fala sobre predestinação nesse parágrafo.
E alguns gostariam, quem sabe, que Paulo não tivesse escrito esse parágrafo da Bíblia, mas não tem jeito, não dá para apagar, ele está aí. Deus, sim, predestina para a salvação. Aliás, nossa confissão de fé diz no capítulo dos eternos decretos de Deus: desde toda a eternidade, Deus, pelo muito sábio e santo conselho da sua própria vontade, ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece, porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou contingência das causas secundárias que Deus estabeleceu. Então Deus disse: eu elejo, mas o homem escolhe. É interessante isso. É um paradoxo bíblico que existe entre a eleição divina e a vontade humana. Eu costumo dizer o seguinte: se você perguntar para um crente de verdade por que ele é salvo, ele vai dizer: eu fui salvo porque Deus me elegeu e me predestinou. E se você perguntar para um incrédulo por que ele está no inferno, supondo que ele já tenha chegado lá, ele vai ter que responder: porque eu quis. É como se eu, aqui nessa terra, devesse viver na perspectiva humana, na perspectiva de que eu fui a Cristo. Mas quando eu entro no céu e olho para trás, a plaquinha diz assim: você não fez nada. Foi Cristo que fez absolutamente todas as coisas. Foi Deus que fez absolutamente todas as coisas. Ora, Deus nos predestina, Ele nos elege segundo o seu propósito. A Escritura é clara em nos mostrar que eu estava morto nos meus delitos e pecados e que eu não tinha como sair daquela morte. Eu só saí daquela morte porque Deus foi lá e me arrancou daquela morte. Se Ele não me arrancasse, eu não chegaria a lugar nenhum. Ele me incluiu nessa eleição, nessa predestinação. Ele usou o poder, a energia dele que está por trás de todas as coisas para que eu pudesse ser salvo. E ele usa da sua vontade preeminente para me trazer ao seu propósito. Ser para o louvor da sua glória. Você já pensou o que significa isso? Ser para o louvor da glória de Deus. Você tem que entender um pouquinho da teologia bíblica como um todo. Deus no princípio criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Para quê? Essa é a pergunta fundamental. E a resposta fundamental, básica, é a seguinte: Ele criou você à sua imagem, conforme a sua semelhança, para que você, sendo imagem de Deus, glorificasse o nome de Deus. A saber, as pessoas iam olhar para o ser humano criado, os próprios seres humanos olhariam, os anjos olhariam para o ser humano criado e diriam: esse é um filho de Deus, feito à imagem e semelhança. Quer um exemplo? Aqueles que são pais aqui sabem disso. Quando os nossos filhos saem de casa e vão na casa dos outros, o que você quer que os outros percebam nos seus filhos? Que eles são o quê? Que eles são parecidos, vírgula, se eles forem educados, se eles forem gente boa, se eles agirem de maneira civilizada na casa dos outros, nos ambientes. A gente dá esse discurso para os nossos filhos: filho, você vai sair. Lembra, quem que você representa lá na rua? Você representa o papai. E se você for lá na rua e fizer uma coisa feia, quem é que vai ficar com vergonha? Eu. A gente faz isso com os nossos filhos. Só que a gente faz isso na base do comportamento. A gente quer que eles sejam comportados. Eu já contei essa história para vocês aqui algumas vezes. De um sermão pré-saída que eu dei na Nina. E, Nina, você vai dormir lá na casa do coleguinha e vai ser assim, assado. No meio da frase ela disse: pai, fica frio. Na casa dos outros eu sou educada. Não sei se ela falou a verdade, mas ela falou: na casa dos outros eu sou educada. Lá em casa é que eu não sou.
Deus não quer filhos assim, Ele quer filhos educados porque tem um coração conforme o seu o tempo inteiro, e nós também temos que ter essa vontade e esse desejo, porque os nossos filhos nos representam muito bem a imagem de Deus, ou seja, agirmos como, vivermos como, desejarmos como, ter as nossas volições como as volições de Deus, glorificam o nome de Deus. E eu sei que hoje eu não faço isso, mas Ele criou-nos para nos restaurar, a fim de sermos para o louvor da sua glória. E eu posso dizer assim, aleluia, porque um dia eu vou fazer isso de maneira perfeita. Eu vou ter aí a restauração da imagem perfeita de Deus em mim, para viver dessa maneira que seja agradável a Deus plenamente. Plenamente. Assim como Jesus fez. Lembram-se das vezes que o Pai referiu-se ao Filho nos Evangelhos? Ele disse o quê? Esse é o meu Filho em quem tenho prazer. O meu Filho me traz alegria perfeita. Os meus filhos aqui na terra, eles me trazem muita alegria, mas eles mesmos precisam reconhecer que a alegria que eles me trazem não é perfeita, assim como eu não trouxe alegria perfeita aos meus pais, porque muitas vezes eu falhei, muitas vezes eu pequei diante de Deus e diante deles. Isso lhes trouxe decepção, desapontamento e assim por diante. Ora, haverá um tempo em que nós seremos refeitos à imagem de Jesus Cristo, e isso não mais vai acontecer. Nós não mais decepcionaremos a Deus com as nossas atitudes. Isso tem que me trazer o quê? Esperança. E aí vem então a perspectiva humana. Olha só como o apóstolo Paulo continua. Para quem? Para nós os que de antemão esperamos no Cristo, em quem também vós, é interessante que o apóstolo Paulo muda do nós para o vós, bem aqui no meio do parágrafo, provavelmente referindo-se à sua herança judaica e agora os efésios que são gentios. Ele diz, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, depois que ouvistes o evangelho da vossa salvação, e depois de terem nele crido, existe aqui essa tensão que o próprio apóstolo Paulo propõe. Ele diz, se por um lado Deus predestinou, essas coisas só aconteceram quando? Quando vocês ouviram e quando vocês receberam o evangelho e quando vocês creram no evangelho. Eu acho muito legal na nossa confissão de fé que usa exatamente essa expressão que às vezes é abominada no nosso meio, que eu tenho que aceitar a Jesus Cristo. Está na confissão de fé de Westminster. É uma tensão. Porque, na verdade, Deus faz toda a obra para que, no final das contas, eu receba a palavra da verdade. E aí vem aquela história da plaquinha. Olha, eu cheguei a Cristo, mas no final da história eu descubro que foi Ele quem me trouxe. E eu tenho que viver com a tensão desse meu conhecimento limitado. Mas o ponto e o foco do apóstolo Paulo é que, na perspectiva humana, eu crescendo no conhecimento, eu entenda a exclusividade de Cristo, entendendo que só Ele pode me salvar, eu ouça, eu creia, eu atenda ao chamado e eu viva de maneira abundante debaixo desse chamado. Existe uma acusação grande contra o calvinismo, que é tola, obviamente, de que o calvinismo desestimula, por exemplo, a evangelização. Se Deus já elegeu, então para que eu vou evangelizar? Exatamente o oposto, exatamente o contrário. Eu sei que os eleitos de Deus estão por aí, e eu confio no poder de Deus para levantar os mortos, e isso me faz
pregar o evangelho e querer ver esses eleitos salvos. Senão não tinha função de abrir uma igreja, de abrir uma congregação, de evangelizar na Barra Funda, não teria nenhuma. Mas tem. E a motivação é a glória de Deus, e o fundamento para fazer isso é exatamente essa predestinação que Deus decretou, essa eleição que Ele decretou, e sobre a qual nós pregamos o Evangelho de Cristo. O problema é que tem gente que ama ou passa a amar de tal forma a teologia que esquece dos propósitos dela. Então você fala assim, vamos pregar um sermão evangelístico, e ele quer falar sobre predestinação, porque os predestinados vão entender. E não é assim que funciona. Nossa função, queridos, é na perspectiva da salvação que nós já recebemos em Cristo. É pregar a palavra, conforme diz o apóstolo Paulo, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. E ela exige essa resposta positiva à mensagem do Evangelho, à mensagem da verdade de Deus, para que os homens venham à salvação. Por que eu estou falando tudo isso? Porque você tem que pregar o Evangelho. E quanto mais calvinista você for, mais desejoso de pregar o Evangelho você vai se tornar. Por quê? Porque você sabe, em primeiro lugar, que não depende de você a salvação de ninguém. Essa é uma tensão que a gente vive. Eu não tenho nenhum poder para converter o seu coração, graças a Deus. E no dia que eu for capaz de converter o coração de qualquer homem, esses homens estão fadados ao inferno, porque eles vão acreditar em mim e não em Cristo. Então, dentro da perspectiva humana, eu tenho que pregar esse evangelho, o evangelho de Cristo, e aqueles que o recebem, segundo João capítulo 1, eles recebem o poder de serem feitos filhos de Deus. Pregue o evangelho, porque nós temos essa garantia de Deus, de que os eleitos dele, desde a eternidade, serão refeitos à imagem de Cristo, para a glória do nome de Deus. A fé é uma resposta ao propósito eletivo de Deus. O Deus escolheu, o homem recebe. É assim que a nossa confissão enxerga quando fala do livre-arbítrio do homem. Quando Deus converte um pecador e o transfere para o estado de graça, Ele o liberta da sua natural escravidão ao pecado, e somente pela sua graça o habilita a querer e fazer com toda liberdade o que é espiritualmente bom. Mas isso de tal modo que, por causa da corrupção ainda nele existente, o pecador não faz o bem perfeitamente, nem deseja somente o que é bom, mas também o que é mal. E aí eu tenho um quadro de como eu vivo hoje. E a única coisa que me dá esperança é exatamente o fato de que eu vou um dia ter um arbítrio novo, pleno, para glorificar o nome de Deus. É no estado de glória que a vontade do homem se torna perfeita e imutavelmente livre para o bem somente. Essa é a nossa esperança, queridos. Essa é a minha esperança. É de, no dia do Senhor, ter essa liberdade para não mais desejar o mal. Porque hoje eu sei que eu estou manchado por essas coisas. Qual é a garantia? O texto nos diz: e fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança. Duas expressõezinhas, selados e penhor. Duas coisas que a gente não usa mais comumente.
Nos tempos antigos, usava-se o selo de uma autoridade. Ele era normalmente feito em cera, derretia-se a cera sobre um documento, e aí então a autoridade, a pessoa, o chefe do clã, o rei, seja lá quem for, ele tinha um selo desenhado de maneira exclusiva para ele, fosse em pedra ou fosse em metal, e em cima daquela cera quente ele colocava o seu selo. Quando aquele documento fosse apresentado, é como se ali estivesse a autoridade daquele que o selou. Então o selo servia como uma garantia. Eu chegava lá e falava, olha, Jonatas, o reverendo Canelhas mandou você me dar 20 mil reais do seu salário, que ele ganha muito. E se tivesse, ele ia falar, é o chefe que mandou, eu dou os 20 mil reais. É a sua senha eletrônica. É o seu eCPF. É a garantia. É como se a pessoa ali estivesse presente. Então, você passa lá para minha conta, viu? Tá. Selo. A outra expressão é penhor. Essa ainda existe um pouquinho em algumas situações. Para ser bem simples e direto, é aquele pagamento que você faz para garantir aquele negócio até que você tenha o resto do dinheiro para ir lá e pagar. Você não quer perder, então você dá um dinheiro como garantia. Quero esse negócio, eu quero comprar isso, eu quero fazer aquele outro. Você deixa lá garantido. Você não quer perder, você volta para buscar. O único jeito de você pegar de volta é pagando o resto da dívida que você fez. O texto está dizendo que nós recebemos como selo e penhor o Espírito Santo, irmãos. Já pararam para ler na Escritura o que o Espírito Santo é e o que ele faz? Pessoa da Trindade Santa. Deus perfeito, dado, enviado ao povo de Deus como o Consolador, como o Iluminador, como aquele que anda conosco, Paráclitos, como aquele que nos acompanha durante a nossa vida. O Espírito Santo nos foi dado. O Senhor Jesus disse, eu vou, mas não vou deixar vocês órfãos. E Ele te acompanha, Ele te orienta, Ele te dirige, Ele te abre os olhos para enxergar a verdade de Deus na palavra. Bendito Espírito Santo. Mas às vezes, até por causa do nosso contexto, no qual existem os extremos, e as igrejas pentecostais jogaram uma ênfase tal nas obras contemporâneas do Espírito Santo, às vezes a gente tem medo de parecer pentecostal. Eu não tenho medo de parecer pentecostal. Eu sou alguém do Pentecostes mesmo. Eu tenho esse Espírito me foi dado. Eu só não vou cometer os erros doutrinários e os abusos que são feitos em nome do Espírito Santo em muitos lugares e muitas situações. Mas eu tenho que entender que eu sou acompanhado desse Espírito Santo de Deus. É aquele que está aqui hoje, que me garante, que me sustenta, que me levanta, que me livra, que me dá foco. Aliás, é esse Espírito Santo que traduz as minhas orações diante de Deus por causa da minha incompetência natural para me falar com meu Pai. Então eu posso dizer assim, Abba Pai, e esse Espírito Santo traduz para o Pai a verdade daquilo que eu não sei dizer de maneira completa. É óbvio que nós precisamos tirar as concepções erradas do Espírito Santo que existem por aí. O Espírito Santo é Deus, não gosto de usar a expressão terceira, porque dá a ideia de que ele vem num grau de importância, é pessoa da Trindade, como as outras pessoas da Trindade, e ele está aqui. Ele não tem corpo, não é um fantasminha. Às vezes as pessoas têm essa ideia, né, que ele é tipo Ghostbusters, lembra daqueles, né?
Não, Ele é Espírito e Ele está aqui, Ele dirige a vida do povo de Deus. Ele nos dá gozo, Ele nos dá alegria, Ele nos dá a certeza, Ele nos selou, Ele nos garantiu. Deus já deu esse penhor, Ele disse: eu volto para terminar tudo aquilo que precisa ser terminado. E Ele vai fazer isso por mim, Ele vai fazer isso por você. Então Ele nos deu essa garantia. Essa garantia de selo me diz é autêntico. Essa garantia me diz é minha propriedade. Essa garantia me diz existe autoridade plena. O pagamento já foi feito. Essa é a minha esperança, queridos. Vocês estão olhando aqui para uma casa temporária? Vocês estão olhando aqui para um coração dividido? Vocês estão olhando aqui para alguém incapaz de ser absolutamente coerente diante de Deus? Nós somos assim. Qual a nossa esperança? Eu fui selado com o Espírito Santo da promessa. Eu já tenho o penhor. No dia final, isso vai ser mostrado. E tudo que pertence a Deus e todos que pertencem a Deus serão resgatados. Deus já fez isso por mim. Deus já fez isso por nós. Nossa confissão fala sobre adoção. Todos os que são justificados é Deus servido em seu único Filho Jesus Cristo e por Ele fazer participantes da graça da adoção. Então, eu não sou um estranho, eu me torno um membro da família. Isso é importante. Por essa graça, eles são recebidos no número dos filhos de Deus e gozam a liberdade e os privilégios deles, dos filhos de Deus. Eles têm sobre si o nome de filhos de Deus, recebem o Espírito de adoção, têm acesso com confiança ao trono da graça e são habilitados a clamar: Pai, meu Pai. É uma expressão de intimidade. São tratados com comiseração, com misericórdia. São protegidos, são providos e por Ele corrigidos como por um pai. Nunca, porém, abandonados, mas selados para o dia de redenção e herdam as promessas como herdeiros da eterna salvação. Isso é você, querido. Você que é crente em Jesus é esse Filho de Deus para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Qual o alvo final de todas essas coisas? O texto termina dizendo: até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Até naquele ponto em que esse penhor vai ser resgatado, isso vai definitivamente glorificar o nome de Deus. Então a minha primeira pergunta é: para que é que fomos salvos? Nós fomos salvos para a glória de Deus. Então essa é uma pergunta que deveria habitar na nossa cabeça de crentes o tempo inteiro. Isso que eu estou fazendo glorifica o nome de Deus? Isso que eu estou fazendo serve para a glória de Deus? Deus vai ser glorificado nessas coisas que eu faço na minha vida cotidiana, na minha casa, na maneira como eu preparo as coisas, na maneira como eu arrumo as coisas, na maneira como eu sirvo os outros. Deus é glorificado nas minhas palavras, naquilo que eu vou dizer, a meu respeito e a respeito dos outros. Deus é glorificado na maneira com que eu vou lidar com as situações, seja com os próximos mais próximos, seja com aqueles um pouco mais distantes de nós. Deus veio para resgatar a sua propriedade em louvor da sua glória, e eu já tenho a oportunidade de viver dessa maneira até que Ele venha.
para que eu possa voltar ao caminho para o qual eu fui criado. E isso envolve uma luta constante. Sabe por quê? Porque a minha vontade sempre, caída do jeito que é de trazer glória para o meu próprio nome. É de fazer os outros gostarem de mim e não de Deus, em primeiro lugar. É servir aos homens, não para servir a Deus, mas servir aos homens, para que eles achem que eu sou um cara legal, que eu sou gente boa, que eu sou inteligente, que eu posso dar aula, que eu consigo pregar. Essa é a tendência pecaminosa natural dos homens. Essa é a sua tendência. E nós temos que ser cuidadosos, queridos, porque nós não podemos nos deixar tomar delas. Deus faz para a sua glória eterna. Os seus decretos eternos são para isso. De novo, na confissão de fé sobre os eternos decretos de Deus, segundo o seu eterno e imutável propósito, e segundo o santo conselho e beneplácito, a boa vontade, Deus, antes que fosse o mundo criado, escolheu em Cristo para a glória eterna os homens que são predestinados para a vida, para o louvor da sua gloriosa graça. Deus nos chamou para vivermos para a glória dele. Faça desse o bordão, faça desse o provérbio, faça desse o texto da sua vida, da sua semana, do seu dia. Eu tenho que viver para a glória de Deus. Então, para terminar, o que é que devemos fazer? Primeira coisa, você tem que saber e você tem que conhecer a palavra de Deus. Não se canse de aprender a palavra de Deus. Aprender a palavra de Deus não é uma coisa para pastor. Aprender a palavra de Deus é uma coisa para os crentes. Sem a palavra de Deus, nós não saberemos viver para a glória de Deus. Como é que você ama a Deus sobre todas as coisas? Você tinha que pelo menos saber de cor os 4 primeiros mandamentos. Primeira coisa. Porque se você não souber e eles não forem parte do seu coração, você vai colocar outros deuses diante de Deus. Você vai tentar usar meios intermediários para adorar a Deus. Você vai tomar o nome de Deus em vão. E você não vai guardar tempo exclusivo para adoração. É assim que se ama a Deus. Observa como conhecer a palavra é importante. Ensine isso para os seus filhos. Compartilhe isso na sua casa. Conviva com essa palavra de maneira abundante em adoração, porque aquilo que nós sabemos e que faz parte das nossas convicções tem um poder transformador sobre a nossa vida. É a palavra de Deus operante e iluminada pelo Espírito Santo que é capaz de mudar as suas afeições. A saber, numa tradução bem simples, vai mudar o que você gosta, porque originalmente você cresceu e foi treinado para gostar do pecado. E é só a palavra de Deus operando, discernindo aquilo que aos olhos dos homens é impossível de discernir, como uma espada de 2 gumes, que é capaz de tirar e separar em mim as afeições ruins daquelas afeições que Deus quer que eu tenha. Então eu tenho que saber disso. É impressionante o número de vezes que o apóstolo Paulo usa a expressão sabemos na carta aos Romanos. Eu sei disso e agora, porque eu sei disso, eu sou capaz de trabalhar com isso para que as minhas vontades sejam transformadas, porque esse é o seu grande problema, querido. É ou não é? Tem hora que dá aquela vontade
E essa vontade é direcionada muitas vezes ao pecado. E o pecado se traduz de tantas formas na nossa vida. Sabedores dessa verdade, é que nós temos a nossa esperança transformada, queridos. Aquela primeira coisa que eu disse hoje, se você não entender que o seu estado atual do seu corpo é temporário, e que você vai ser transformado, e que você vai ser ressuscitado, pode saber, você vai viver uma vida frustrada. E não adianta eu tentar me iludir. Esse meu corpo aqui já não é mais a mesma coisa, a mesma belezura dos 20, dos 30 e dos 40. E de ninguém vai ser. Eu sei que eu tenho 51 com um corpinho de 56 meses, não é? Não adianta, queridos. É temporário. Mas eu tenho uma promessa de plenitude. E é esse saber que transforma a nossa atitude. Com relação a mim mesmo, com relação ao meu corpo, com relação às minhas vontades, com relação aos meus relacionamentos. Mas você tem que saber a verdade primeiro, conheça a verdade. Esse capítulo, ele nos fala da verdade de Deus, do amor de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, fazendo por você coisas no passado, no presente e aquilo do futuro. Baseie a sua vida e as suas afeições nisso. E use isso como um estímulo para a pregação do Evangelho. Quem tem que saber essas coisas? Quem tem que saber essas coisas são os eleitos, com um S lá, né? Os eleitos de Deus, que ainda não conhecem a verdade. Pregue o Evangelho, fale da palavra de Deus. Espalhe a palavra de Deus. Porque os eleitos de Deus estão por aí. E Deus vai chamá-los. E bem pode ser que Ele escolheu você para fazer isso. Mas você não vai saber se você se colocar numa posição de não fazê-lo. Pregue a palavra de Deus para poder glorificar o nome de Deus.